enquanto você fica esperando a autorização ou permissão das pessoas para fazer uma coisa que você quer, alguém já está vivendo o sonho que era seu. E pode parecer confuso de primeira vista, assim, né? Mas como assim melhor pedir desculpa do que permissão? Mas isso é uma filosofia que eu tenho na minha vida e que até hoje me fez viver coisas que várias outras pessoas gostariam de viver, mas que elas não tiveram a ousadia e a coragem de simplesmente ir lá e tentar. Então não estou falando só de uma questão de autoridade, eu preciso de autorização para poder fazer determinada coisa ou de lei. Tô falando disso para a vida, como é que isso impacta a sua vida. Porque muitas pessoas pedem oportunidade, e a oportunidade ela bate sim na sua porta, mas você acha que você é a pessoa mais azarada do mundo, eu tenho certeza que se você parar, pensar, você fala, porra, deixei a oportunidade passar. Seja de emprego, seja de empresa, seja uma pessoa que você queria ter um relacionamento e você deixou passar, seja um networking, qualquer coisa na vida, se você parar para pensar, você já teve várias oportunidades. E muitas vezes você perdeu essa oportunidade por quê? Você primeiro queria uma permissão, algo do tipo para se aproximar, por exemplo, de uma pessoa, e enquanto isso chegou outra pessoa e foi lá na frente e tomou o seu lugar. Por exemplo, você tá lá, curtiu ali, tá num lugar assim, numa festinha, viu uma mulher, você achou bonita e se interessou, e você fica, nossa, será que se eu for lá vai me dar o fora? Nossa, como é que será que eu vou abordar ela? E nesse tempo alguém já foi lá, já pegou o número, já tá trocando ideia, já tá até beijando ela, ou sei lá, marcou um encontro com ela e você tá aí. Pensando ainda como que você vai chegar lá. Então, quando eu falo de é melhor você pedir desculpas do que permissão, o que eu quero falar de verdade, como é que eu quero que você aplique isso na sua vida, é simplesmente quando você sentir que algo tem que ser feito, que você quer fazer, você não precisa da aprovação, da validação de ninguém. É melhor você ir lá e quebrar a cara e falar, porra, vacilei, me desculpa, do que simplesmente ficar paralisado, porque o medo ele paralisa a gente. E essa frase ela tá muito ligada com o medo. Por exemplo, uma vez eu estava num local, aqui em Minas Gerais, que chama Tiradentes, e entre Tiradentes e uma outra cidade que chama São João del Rei, tem uma Maria Fumaça. É um tipo de trem. E aí essa Maria Fumaça, quando ela chega na estação, você não pode tirar foto perto dela. Assim, dentro dela, né? Você pode tirar foto, tem uma barreira. E a minha noiva tava doida para tirar foto. Nossa, uma foto ali ia ficar bem legal, não sei o que lá. Eu falei, amor, corre lá, passa debaixo do negócio e eu vou tirar foto. Ah, mas o segurança vai abordar. Ele vai abordar. Só que eu tô prejudicando o trem? Eu tô atrapalhando alguma coisa? Eu tô destruindo o trem? Não tô, o trem, cara, o trem de ferro, ele vai aguentar que alguém suba nele. Então ela, ai, não sei o que ela, não sei o que. Eu falei, vai. Ela foi, tirei a foto exatamente como ela queria, a foto ficou maravilhosa. O segurança veio e falou, olha, não sei se você viu a placa e tal, você não pode tirar a foto aí. Eu falei, me desculpa, meu irmão, tá tranquilo. Chamei ela, beleza, a gente foi embora, ela com a foto que ela queria. O trem não teve prejuízo nenhum, o segurança não teve prejuízo nenhum, nada aconteceu demais, a não ser ela ter uma bela foto. Agora, se eu ficasse aquele negócio, nossa, o segurança vai abordar, o segurança vai me encher o saco, a gente não tinha tirado a foto. Claro que eu tô falando pra você chegar, atirar numa pessoa e falar, desculpa, eu acho que eu não podia ter, né? Não, não é nesse nível. Mas é no nível que você tem que aproveitar as oportunidades que chegam pra você. E se você ficar parado com medo e não reagir, não fazer nada, elas vão passar. E depois, meu amigo, já era. Você não tem uma máquina do tempo, você não tem um vira-tempo lá da Hermione, você não tem nada do tipo. A oportunidade passou, ela foi. E pode ter certeza que ou outra pessoa vai aproveitar, se você não pegar, ou qualquer outra pessoa numa situação parecida com a sua talvez teria pego. E aí depois você vai ficar remoendo sua vida, vai ficar o dia inteiro, nossa, já era, não sei o que lá. Quem já bateu boca e aí tá na hora de dormir e falou, porra, se eu tivesse falado isso, eu tinha quebrado ele no argumento, tinha quebrado ela no argumento. Entendeu? Então essa situação. Então a partir do momento que você leva uma filosofia pra sua vida que quando eu quiser fazer uma coisa e eu sei que não vai prejudicar, não vai causar uma catástrofe pra ninguém, eu vou lá e vou tentar. Se der errado, se alguém achar ruim, eu peço desculpa e vida que segue. Entendeu? E isso você pode levar para várias áreas da sua vida. Então, tem muita gente que olha assim, por exemplo, uma piscina linda e tal, e a pessoa está mais preocupada em descobrir se a piscina está quente ou está fria para ela poder entrar, do que simplesmente ela dar um pulão de ponta e se tiver gelada ela acostuma, se tiver quente, bom. Então, o que você tem que fazer é parar de ficar preocupado se a água está quente ou gelada e pular. Depois, estiver gelada, beleza, você sai fora, não era para você. Agora, se você pular e estiver na temperatura ideal, você vai curtir. Entende? E muitas vezes a gente fica paralisado porque a gente acha que alguém vai achar ruim com a gente, que não vai dar certo. E o medo ele tem o grande poder de paralisar. E para você não ficar travado naquele lugar, a única coisa que você pode fazer é ir se arriscar.
E quando eu falo peça desculpa e não permissão, é muito mais sobre isso, sobre você ir e se arriscar, e se der errado, beleza, faz parte. E às vezes pode parecer uma besteira, uma coisa pequena, mas isso vai te ajudar a melhorar em vários aspectos da sua vida. Você vai começar a ganhar mais dinheiro, porque você vai perder o medo de abrir um negócio e quebrar a cara. Ah, não, você vai ficar com parar de perder o medo de ir no seu chefe e falar: olha, chefe, eu trabalho tanto, eu entrego tanto, eu rendo tanto, e eu não acho que hoje o meu salário condiz com o que eu faço. Eu acho que a minha entrega é muito maior. Se você ficar com medo de ir no seu chefe simplesmente bater o pau na mesa e falar: me dá mais dinheiro, você vai ficar paralisado com o meu salário para sempre. Ah, se ele falar: ah, não, mas isso aí é o padrão da empresa, tá? Então beleza, chefe. Só queria saber mesmo. E é isso, obrigado. Então, assim, você foi lá, pediu o que você queria, não recebeu a resposta que você queria, mas ok, tudo bem, você foi lá e tentou. E é sobre isso, às vezes a gente tem que pelo menos tentar pra gente conseguir começar a conquistar as coisas. Se você nem mesmo tenta, como é que você vai saber que resultado que aquilo levaria? E as oportunidades, elas não vão esperar você pedir permissão pra ninguém. Porque é o que eu falei, enquanto você tá esperando a permissão, a autorização, ou tá pensando demais sobre determinada coisa, alguém já foi lá e já fez. Alguém já foi lá e pegou o que era pra ser seu. Porque as oportunidades estão na mesa. Alguém vai pegar. Se não for você, vai ser alguém. Então, às vezes, você pode ir ali se esbarrar, sei lá, não. Tinha uma oportunidade, tive que pegar, mas, porra, acabei que eu prejudiquei uma pessoa. Você chega na pessoa e fala: me desculpa, mas é a oportunidade que eu tinha, eu tive que correr atrás. E então, é muito mais sobre isso. E a partir do momento que você começa a colocar isso na sua vida, você entender de fato, interiorizar que, às vezes, é melhor pedir desculpa do que permissão, a sua vida começa a andar, você vai falar: pô, por que eu não comecei a fazer isso antes? Você vai começar a pensar em todas as oportunidades que já passou, e que se você tivesse tido a única atitude de ir lá e fazer, independente do que as outras pessoas iam falar, o que elas iam achar, você provavelmente ia falar: porra, provavelmente eu ia ter conseguido. Ia ser diferente. Não, mas e se eu fizesse isso? Você para de ter esses pequenos arrependimentos e começa: ah, beleza, eu fiz e não deu certo, ok. É muito pior você sofrer por não ter feito do que por você ter feito e dado errado. Então, se eu pudesse recomendar alguma coisa pra vocês, é uma coisa que mudou a minha vida. E sempre que eu falo isso pra alguém, a pessoa começa a aplicar, ela fala: é bizarro. Eu tive muito mais oportunidade, eu comecei a acessar muito mais coisas que eu nem sabia que eu podia acessar. Só porque, em vez de ficar esperando, pensando como é que as pessoas iam me ver e me julgar, eu simplesmente fui lá e fiz. E costuma dar mais certo do que errado. E isso que é o mais surpreendente de tudo. E volto no exemplo do trem. Eu tenho uma foto linda hoje da minha noiva, e eu nem teria essa foto, ela teria falado: não, eu queria tanto uma foto, e aí, como é que você ia se portar? Talvez você pensasse: não, mas se fosse rapidinho, né? Talvez o segurança achar ruim e tal. E o ponto é, você não tem que ir no segurança e falar: olha, eu vou tirar uma foto rapidinho. Porque ele vai falar: não. Você tem que simplesmente ir lá e tirar a p... Esquece, vai lá e tira a foto, depois você fala. Se ele achar ruim, óbvio, desculpa aí. E é isso. Você não precisa ir lá e pedir pro segurança autorização. Você tem que ir lá e tirar a foto. Você sabe que não vai prejudicar ninguém, nada e tal. Ele vai ser demitido, o treino vai despatifar por causa disso. Então, para de dar desculpa, para de ficar preso no lugar por medo do que a sociedade, seu primo, seu cachorro, seu papagaio vai pensar, ou até por medo interno mesmo: ah, será que eu vou dar conta e tal, e começa a ir lá e faz. Começa a fazer, depois você lida com as consequências, entendeu? Ah, mas isso é pra tudo? Eu não vou pular no buraco de 200 metros e depois pensar se eu vou morrer ou não, não tô falando disso. Tô falando de coisas que vai te impulsionar pra frente, não pra trás, entendeu? Então para de deixar as oportunidades passar, porque pode chegar um momento que elas não vão estar aí de novo. Talvez a mulher da sua vida, o homem da sua vida já passou e você deixou passar porque você ficou com medo. Entendeu? Então aprenda a lidar com isso. Comece a trabalhar interiormente aí para você assumir mais risco na sua vida, porque o sucesso, ele ama risco. O sucesso, ele tá no risco. Quem fica parado, estagnado no mesmo lugar, não vai para frente. Então era isso o vídeo de hoje. Espero que vocês consigam aplicar. Se vocês ainda não sabem como fazer isso na sua vida, deixa nos comentários ou vai lá no grupo do WhatsApp onde a gente troca ideia e pergunta que eu tento esclarecer melhor. Mas é isso. Então para de pedir permissão para as pessoas e começa no máximo a pedir desculpas. Eu vou te falar, desculpa é 10% das vezes, 90% das vezes simplesmente você vai lá, faz, dá certo, um abraço.